Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing great. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham aproveitado da melhor forma possível esse tempo que nós tivemos um pouco mais livres das obrigações escolares. E é isso. First of all, welcome. Sejam bem-vindos às nossas aulas novamente. Espero que possamos fazer um bimestre melhor. Não sabemos ainda o que temos pela frente, não sabemos se voltaremos ou não no próximo mês. Mas acho que esse mês, já que certamente será à distância, temos já uma probabilidade de fazermos um trabalho melhor, porque já estamos mais acostumados, né? Começamos assim meio no susto, mas agora acredito que a gente já está mais adaptado. Não é perfeito, nada é perfeito, mas a gente vai melhorando, né? Quando a gente se adapta. Ok, a gente vai começar esse bimestre com um assunto maravilhoso. Revisão de tempos verbais, né? Vocês devem adorar tempos verbais. Uma coisa maravilhosa para se estudar, mas é isso mesmo. Vamos lá, sem mais demoras, para que esse vídeo não fique muito longo. Ok, pessoal, eu acredito que na nossa cabeça a gente já tem muito bem definido o que é passado, presente e futuro. Né? Passado pode ser um passado distante, pode ser um passado próximo, uma coisa que aconteceu há 10 anos é passado, uma coisa que aconteceu há 10 minutos também é passado, pois não é mais presente. Presente é o que temos agora e o futuro é aquilo que virá ainda. Em relação ao uso de tempos verbais, pelo menos nesse sentido português, eu acho um pouco mais fácil, porque nós não temos muitas variações, pelo menos nós não utilizamos muitas variações na prática. A gente basicamente utiliza um tipo de presente, um tipo de passado, um tipo de futuro. Para começar, a gente não tem as mesmas nomenclaturas, né, as mesmas regras. Às vezes nós temos em alguns assuntos, às vezes até é possível fazer essa comparação, mas nem sempre. Esse é um caso em que, tanto em relação ao uso do tempo, como também em relação à nomenclatura, você não tem muita correspondência. Mas se a gente fosse comparar com o inglês, é como se a gente utilizasse os tempos verbais simples, presente simples, passado simples, futuro simples, e às vezes a gente gosta de usar também um contínuo, um tempo contínuo, que é aquela ideia da ação progressiva, aquela ação que está acontecendo no momento da fala. Eu estou falando, eu estou pensando, a gente também utiliza muito isso, mas só. Então, em relação a, por exemplo, ensinar português para um gringo, essa parte dele compreender os tempos verbais, não as estruturas específicas, sabe? Os verbos, eles são mais difíceis. Vocês sabem que os verbos em português têm aquelas desinências, né? Aquelas terminações que determinam número, pessoa, né? O próprio tempo verbal. É bem mais difícil, você sabe que para cada pessoa vai ter uma forma diferente, né? Eu falo, tu falas, nós falamos, né? Isso só no presente. O verbo especificamente é mais difícil. Mas o uso do tempo é mais simples porque a gente só utiliza praticamente um tipo de presente, como eu falo, um tipo de passado e um tipo de futuro, com mais frequência. Em inglês, existem bem mais tempos verbais e eles realmente são usados, sabe? Não é só aquela coisa só na teoria que fica só na gramática. Eles realmente utilizam tempos que a gente nem imaginaria usar em português. Eles utilizam de forma muito natural, né? A gente às vezes até tem uma coisinha um pouco mais difícil, né? Por exemplo, quando a gente está estudando conjugação verbal, o pretérito, né, que é o passado, a gente fala pretérito, estudamos pretérito mais que perfeito, imperfeito, perfeito, mas na prática a gente não utiliza, né? A gente não fala eu estudara para a prova, eu saíra noite passada. Não, você fala eu saí, eu estudei, ou eu estudava. Você não utiliza, por exemplo, o pretérito mais que perfeito nunca. Em inglês, tempos que, quando você traduz ao pé da letra para português, você pensa assim, não tem condição. Para eles utilizam, né, coisas, por exemplo, vou tentar aqui dar uma tradução ao pé da letra. Eu tenho estado estudando para a prova há alguns meses. Eu tenho estado pensando nisso.
Pelo amor de Deus, eu falei isso? Jamais, eu tenho estado pensando nisso. É compreensível, tá vendo? É totalmente compreensível, não tá errado gramaticalmente, mas a gente não usa e a gente nem tem uma definição para isso como um assunto. Por exemplo, toda essa estrutura gramatical existe em inglês, existe como um assunto, como um tempo verbal, com um nome específico. Em português a gente não tem. Então, a gente vai fazer uma revisão de tempos verbais, não vai ser tudo de uma vez. Esse vídeo assim é só para tentar resumir e pelo menos para a gente tentar ver que não é tão difícil, pelo menos assim, aprender os nomes desses tempos verbais. Não é tão difícil compreender a regra geral, porque assim sempre varia, como eu falei, como são vários tempos, então são vários tipos de palavras auxiliares diferentes, mas a regra é sempre a mesma para inglês. Por isso que eu digo que a gramática em si é assim, nem se compara, sabe? É muito mais fácil. O que dificulta essa parte de tempos verbais é porque eles têm muitos tempos verbais e realmente eles usam, não é teoria, eles usam mesmo esses tempos verbais. Então, ok. Então sabemos o que é passado, o que é presente, o que é futuro. O que seria um tempo simples? Eu fiz essa tabela aqui. Tempo simples é quando você tem só um verbo. Eu coloquei aqui só, sei lá, verb, né? Colocar aqui em português mesmo. Então a gente tem um verbo. Vamos pensar aqui no verbo, por exemplo, work. É trabalhar. I work here. Eu trabalho aqui. I work here. Tem um verbo no presente. Se eu quero passar esse verbo para o passado, quando ele é regular, a gente coloca ED. Nem sempre vai terminar em ED, porque nós temos casos de verbos que são irregulares. Só ficou trocado, né? Porque aqui é o presente e o passado está aqui em cima. Comecei com o passado. Então, work, worked. Né? Work, worked. Passado. Se eu quero passar esse verbo para o futuro, a gente já estudou isso aqui no início do ano. A gente usa o will antes do verbo. Will work, certo? Will work. Então, é trabalharei. Eu posso dizer que she will work. Ela trabalhará ou ela vai trabalhar. Também podemos traduzir assim. Então, só tem um verbo, só tem uma palavra. No futuro, a gente tem o will. A gente acaba tendo duas palavras, mas ele não vai ter uma tradução. A gente pode dizer só trabalhará, como se fosse esse finalzinho, urá, urei, no final dos verbos que indica futuro. Eu trabalharei, você trabalhará, eu estudarei, nós estudaremos. Mas você também pode traduzir como eu vou. Aí você poderia dizer que a tradução dele é esse vou, tá? Mas na verdade ele não tem tradução. Ele serve para colocar o verbo no futuro. Ok. Por que esses tempos são chamados de simples? Esse tempo que você tem lá só, colocar aqui só um verbo. Porque é só um verbo, é simples. Eu estudo, você lê, nós conversamos. É só um verbo naquela oração. Quando a gente vai para tempos verbais que tem outros nomes, é porque já não é mais simples. E não é mais simples porque tem mais de um verbo. Um verbo vai ser o auxiliar, o outro verbo vai ser o principal. Nesses dois tipos de tempos que a gente vai ver aqui, na verdade, isso aqui não é tempo, tá? Tempo é passado, presente e futuro. Aí, quando a gente usa passado, utilizando uma dessas formas aqui, aí vai se transformar no tempo. Por exemplo, passado simples é um tempo. O que é o passado simples? É quando eu tenho um verbo aqui, ó, com ED, quando ele é regular. O que é o presente simples? É uma oração lá com o verbo na forma básica, no presente. O que é uma oração no futuro simples? É só um verbo e eu uso o eu para passar o verbo para o futuro. O que seria o continuous? Né? Seriam os tempos contínuos. A regra é, eu vou ter um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar sempre vai ser o verbo to be. O verbo to be é o verbo se eu estar. E eu vou ter um verbo com ing. Já que a gente está utilizando o verbo were, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, were, e acrescento ing. O que esse ing significa? Ele sozinho não significa nada. Quando a gente acrescenta essa partícula nos verbos, é como se fosse o ando, indo em português. Falando, pensando, dormindo, comendo, estudando. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar e colar. Por quê? Porque é a mesma coisa. Então,
Todo tempo contínuo ele é marcado pela presença do ing em um verbo, mas opa, são dois verbos. Se você parar para pensar, até fica estranho você, já que significa ando, né? Por exemplo, trabalhando. Você dizer eu trabalhando, ele trabalhando. Tá faltando o quê? O verbo auxiliar, o verbo de ligação. A gente estuda até isso em português. O verbo de ligação é o verbo ser ou estar. E ele que vai determinar se é presente, passado ou futuro. Por exemplo, eu estou trabalhando vai ser presente. Eu estava trabalhando, passado. Eu estarei trabalhando, futuro. Ok, então be, lembrem-se que é só o nome do verbo, to be. Quando você usa ele, quando você conjuga, você não pode dizer, por exemplo, I be, you be. Você tem que conjugar o verbo, né? Você tem que flexionar. Então, por exemplo, o verbo to be, ele pode ser am, ele pode ser is, ele pode ser are. Então, é isso aqui, ó. Então, é exatamente o que está explicado aqui. Você vai ter o verbo be, mais um verbo com ing, certo? Então, temos aqui am, is ou are. Eu vou usar dessas três formas do verbo ser ou estar em inglês, dependendo do sujeito. Se sou eu, I am working, eu estou trabalhando. Se for ela, she is working, ela está trabalhando. E aí, como é que vai ser agora o passado? Só me perdoem aqui porque novamente eu coloquei o presente no lugar do passado. Vou só copiar aqui, foi só isso mesmo. Aí vamos aqui, então como é que vai ser o passado? O passado também vai ter o working com ing, só que ao invés de dizer o presente do verbo to be, se eu estar, eu estou, eu vou dizer eu estava. Como é que é o passado? Tem duas formas, é o was, não sei se vocês lembram, e were, né? O was é o passado de am/is e o were é o passado de are. Então, eles estão conversando, eles estão trabalhando. Tá com o verbo trabalhar. They are working. Eles estavam trabalhando. They were working. Eles estavam trabalhando. E como é que vai ser o futuro? O futuro vai ser o seguinte. A gente já sabe que para colocar um verbo no futuro, o que a gente faz? A gente usa will e coloca o verbo. Só que esse verbo ele vai vir na forma básica. A forma básica é o nome do verbo. Como é que é o nome do verbo? Be. Eu não posso colocar o eu quando o verbo está flexionado. Se eu for usar o eu, se eu quero passar um verbo para o futuro, eu jamais posso colocar o eu quando o verbo está com ed, quando está com ing, quando está com s, ou quando está de qualquer outra forma. Eu tenho que colocar o verbo, eu tenho que, por exemplo, retirar o ing se tiver, para poder colocar o eu tenho que retirar o ed. No caso do verbo to be, que é um verbo muito doido, né? Um verbo que muda muito de forma, eu vou ter que colocar ele no nome dele, que é be, né? Lembrem-se que ele muda muito porque ele é um verbo anômalo, ele é um verbo diferente. A maioria dos verbos só tem um acréscimo de s, né? No caso, ou um ed, mas ele é um verbo muito diferente, tanto no presente como no passado. E aí no futuro eu tenho que colocar o nome do verbo. Qual é o nome do verbo? Be. Então significa estará. Por exemplo, eu estarei trabalhando na semana que vem. Então, todos os tempos aqui cantinhos têm o ing, porque essa é a característica. Quando você vê algum tempo assim com um contínuo, é porque vai ter ing naquele tempo. Então, eu tenho dois verbos, por isso que não é simples. Aqui é simples porque eu só tenho um verbo. Aqui eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar, que sempre vai ser o verbo to be. Não se enganem pensando que não é a mesma coisa, é o mesmo verbo, mas é porque ele muda muito de forma, né? No presente eu tenho am, is e are. No passado, am e se transformam em was. E o are aqui vai se transformar em were. No futuro só vai ter uma forma, que é will be. Will be. Eu coloco o eu antes do verbo na forma básica. Não pode ser will is, por exemplo, ou will am. Tem que ser will be, que é o nome do verbo. Pronto, essa regra que a gente viu aqui no Cantinas, eu posso dizer que é a mesma regra. Não é a mesma coisa porque a gente vai ver que vai mudar, por exemplo, o acréscimo, ao invés de colocar ing, eu estou acrescentando ed. Mas sabendo que é a mesma coisa, eu estou acrescentando alguma coisa ao final do verbo. E também são dois verbos, um é o verbo principal e o outro é o verbo auxiliar. É a mesma ideia. Então aqui eu já sei que eu posso colocar o que? Work it com ed. Porque o work é um verbo regular e eu acrescento ed. Quando a gente não vê ed,
é porque o verbo é irregular. E sim, esse ED, né, é o mesmo ED do passado aqui. Assim, é a mesma regra, mas aqui a gente não está falando especificamente do passado. O passado é quando eu, por exemplo, aqui eu trabalho, I work, eu vou dizer I worked, eu trabalhei. Mas aqui o significado desse ED aqui é como se fosse o ado no final do verbo, que não vai ser necessariamente passado. Pode ser futuro, pode ser presente, é falado, pensado, por exemplo. Eu tinha falado, é passado, mas eu tenho falado. Tenho, é presente. Eu terei falado, certo? Então, esse ED aqui significa ado, é do ido, né? Dependendo da terminação do verbo em português, certo? Então, aqui está tudo falado, trabalhado, trabalhado, trabalhado. Mais uma vez, eu não posso dizer eu trabalhado, você trabalhado tá estranho. Eu tenho que colocar um verbo de ligação. Ah, vamos usar o verbo to be, já que a gente usou aqui no continuous, né? No tempo contínuo, dá certo? Se você olhar, não dá certo. Até a tradução fica estranha. Trabalhado, aí você vai dizer eu estou trabalhado, não combina. Então, a gente vai usar outro verbo como auxiliar, que vai ser o verbo have, certo? Que é o verbo ter. Eu tenho trabalhado, é o que a gente vai colocar no presente. O verbo have, ele é menos ruim do que o verbo to be, porque ele tem menos formas que o verbo to be. Ele tem have, aí ele tem o has no presente. Have, I have worked a lot, eu tenho trabalhado muito. They have worked on Saturdays, eles têm trabalhado aos sábados. E o que é esse has? Esse has a gente utiliza para a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular sempre tem aquela coisinha diferente, né? Então, she, he, it, o que eu vou usar? Vou usar has. Então, I have, you have, mais he, she, it, has. She has worked for me. Ela tem trabalhado para mim. She has worked for me. Ok? Como é que vai ser o passado? Para dizer que eu tinha trabalhado muito, por exemplo. Aí eu vou colocar o verbo ter no passado, que é had. Só tem uma forma. Melhor do que o verbo to be, que ainda tem duas formas no passado, né? Que é o was e o were, só tem uma, né? Aqui que eram três, só tem duas. E como é que é o futuro? O futuro, eu acrescento eu, e eu vou colocar o verbo na forma básica. Então, por exemplo, eu não posso colocar has, o had é o passado, não, é o nome do verbo é have. Nem mesmo o has eu posso colocar, porque o nome oficial, vamos dizer assim, quando o verbo ele não está sendo utilizado por ninguém, a forma básica, que é quando eu falo assim, verbo ter, o verbo estar, o verbo fazer, ele não está flexionado, ele não está indicando o tempo verbal, não está indicando nada. Pronto, para eu colocar o eu, o verbo tem que estar assim. Então, tem que ser o nome do verbo. O verbo ter é o verbo have, to have, né? Aí, eu vou colocar o eu have. Então, aqui, não é muito difícil a gente compreender que a gente vai ter, por exemplo, passado simples, onde eu coloco só o ed, quando o verbo é regular. Mas vamos pensar só no regular, porque fica mais fácil para a gente entender. Eu tenho passado continuous, quando eu tenho o verbo to be no passado, mais um verbo com ing. Eu tenho passado perfeito, quando eu tenho o verbo have, que é o verbo ter, mais um verbo com ed no final, que significa, né, em português, ado, é do ido. Né? Lembrando que o ing é como se fosse ando, endo, indo. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando. Aqui, no caso, no passado, né, eu estava trabalhando. E aqui, eu tinha trabalhado. Trabalhando, ing, trabalhado, ed. Como é que a gente tem o presente simples? Quando a gente só tem o verbo na forma básica. Né? Às vezes ele pode vir a crescer de S também, quando o sujeito é he, she ou it. She works, he works, ele trabalha, ela trabalha. Contínuo. Quando eu tenho o verbo to be, mais um verbo com ing. I am working now, eu estou trabalhando agora. I have worked, eu tenho trabalhado muito. I have, eu tenho worked, trabalhado a lot, por exemplo. E o futuro, né? Futuro simples, eu tenho um verbo com will antes, passei o verbo para o futuro, né? Se eu retiro esse will daqui, fica no presente. I work, eu trabalho. She works, ela trabalha. Coloquei o will, she will work, ela trabalhará, ou ela vai trabalhar. Quero dizer que ela vai estar trabalhando ou trabalhando.
Aí tem o teu verbo de ligação, estar. Will be. Ela vai estar trabalhando. Ela estará trabalhando, melhor dizendo. E o futuro perfect, né? É só você juntar um nome com outro, né? Então, eu tenho um passado. O passado pode ser simples, ele pode ser contínuo, ele pode ser perfect. O presente pode ser simples, pode ser contínuo, pode ser perfect. E aqui está a estrutura básica, tá? Vocês não vão ter que aprender tudo isso de vez, mas só para a gente ter uma ideia. Aqui são os tempos principais. Ainda é possível, a gente não vai ver isso, mas eu ainda poderia juntar contínuo e perfect. Como é que seria esse tempo? Seria, por exemplo, um presente que é contínuo e perfect. Present continuous perfect. Present perfect continuous, aliás. O nome é esse. Primeiro perfect, depois continuous. Por quê? Neste tempo verbal, eu vou ter essas duas formas, certo? Eu vou ter a forma do perfect e vou ter a forma do continuous. Quando o verbo tem NG, a gente fala que esse verbo está no gerúndio. E quando o verbo ele tem ED, nesse caso específico aqui, a gente fala que ele está no particípio, certo? Então, no que é o verbo ado, terminando em ado é do ido, né? Quando termina em ando, endo, indo, gerúndio. Ado é do ido, particípio, ando, endo, indo, gerúndio. Então, quando eu tenho essas duas formas no caso, numa mesma oração, eu vou estar tendo esse tempo bem mais complexo, né? Por exemplo, vai ser o presente perfeito contínuo, ou passado perfeito contínuo. Então, a gente poderia ter mais uma colunazinha aqui para indicar, mas aí fica muito complexo, certo? Mas assim, em relação à compreensão, eu acho que dá para a gente entender que não é tão difícil. É como matemática. Você vai juntando você generaliza, né? Você aprende a regra e aí você vai usando. É praticamente aqui uma soma. Sempre o verbo to be mais o verbo ing. Verbo to be no presente mais o verbo ing. Aqui a fórmula é o que? O verbo have, uma fórmula, né? Mais um verbo com ed. Lembrando que nem sempre vai ser ed, porque nós temos verbos irregulares, mas para fins de explicação eu sempre coloco regular, né? Também nos exercícios, prova, porque é mais fácil, né? Então, assim, nas próximas semanas a gente vai estar revisando, só que aos poucos a gente vai aprender. Aqui é só para ter uma noção de estrutura. Tem até essa outra tabela aqui que eu peguei da internet, é a mesma coisa, presente, passado, futuro. Pode ser simple, pode ser continuous, pode ser perfect. E aí, quando você usa o present, nessa forma é o present simple. Quando eu uso nessa forma, que é um verbo be mais um verbo com ing, que tem exemplos, né? Por exemplo, she is, I live, eu moro, I live. Aí agora eu já botei ing no verbo, e aqui tem o verbo to be, I am living, eu estou morando. Já que é o verbo com ed no final, e o auxiliar não vai ser mais o to be, vai ser o have, I have lived. Se for terceira pessoa, ao invés do have é has, né? Mesma coisa, aqui é o am, porque é I. Se for terceira pessoa, she is living. Então, são coisas que não são tão difíceis de entender, e para guardar é só a gente estudando mesmo, assim, praticando. Você não, entender, compreender, eu acho que não é difícil. O mais difícil é você lembrar disso na prática, porque, como eu estou falando, é uma matemática. Você aprende uma fórmula e você aplica aquela fórmula, né? Você soma palavras e dá certo. Então, nas próximas semanas a gente vai estar estudando, fazendo comparação de no máximo 2 tempos, né? Esse tempo verbal com esse, para a gente aprender na prática para o que eles servem, tá? E aí, pessoal, eu queria também que vocês colocassem comentários, né, dizendo o que vocês acham melhor. Eu já preparei material para vocês, por exemplo, em PDF, e coloquei a atividade. Já fiz a atividade com vídeo, com esse, e aí passei uma atividade, né? Já passei live, eu acabei não fazendo muito, fiz uma com a Dani, que foi da área de linguagens, e aí, né, também com a atividade. Eu quero perguntar para vocês o que vocês acham que, assim,
funciona mais para vocês. Como vocês preferem estudar? Assistindo uma aula, assim, gravado, que vocês podem estudar a qualquer hora. Vocês preferem ter mais live, né? Que é bom também, porque você pode tirar dúvidas na hora, mas também, se essa live não for gravada, vocês não vão ter como assistir depois, né? Essa é a vantagem aqui da aula gravada, porque dá pra ir lá e acessar de novo, ou um PDF, um resumozinho, e ali resolver o exercício, o que funciona mais para vocês, o que vocês preferem. Então, se vocês puderem colocar no comentário da turma, né, quando vocês abrirem esse vídeo, eu vou ter colocado no Google Classroom. E aí, quando vocês entram no material ou na atividade, tem aquela opção de comentário da turma. Não um comentário específico, porque o comentário específico, às vezes, eu só vejo, por exemplo, quando eu entro na atividade de vocês, para corrigir. Às vezes, vocês têm feito uma pergunta e eu não tenho respondido, porque eu teria que ter entrado antes, mas não dá para ficar entrando no perfil de aluno por aluno, para ver. Aí, às vezes, eu só vejo quando eu já vou corrigir e você ter feito a pergunta e a dúvida, às vezes, não foi tirada, né? Às vezes, eu até consigo visualizar, mas a regra é que eu não vou ver. É mais fácil você deixar no comentário da turma. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas tem essa possibilidade lá. E aí, vocês podem comentar coisas desse tipo, ok? Então, é isso. See you, take care, bye, bye.